Na abertura oficial das atividades da Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York, nos Estados Unidos, Joe Biden abriu o pronunciamento oficial, a sua declaração oficial como tradição da Assembleia Geral e dos Estados Unidos e fez seus posicionamentos geopolíticos, a política interna americana e principalmente o que chamou mais atenção foi a política externa adotada por Joe Biden e quais os desafios futuros que a sua administração deve enfrentar até o final deste ano e um comecinho ali de janeiro do próximo ano, onde ele vai entregar o seu bastão de presidente para o próximo presidente da Casa Branca, que vai ser ou Kamala Harris ou Donald Trump. E quem vai estar presente também nesta quarta-feira na Assembleia Geral das Nações Unidas é o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que viajou para os Estados Unidos e já fez ali diversas visitas de Estado a alguns principais pontos do país, a fábricas de munição, deu entrevista para um grande jornal e um grande comentarista e também jornalista dos Estados Unidos. E, inclusive, ele vai falar nas Nações Unidas nessa quarta-feira, onde deve abordar diversos pontos da guerra, desse atrito com a Rússia, e quem também vai estar presente vai ser o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov. Então vai ser ali um embate muito poderoso, diplomático entre eles. E eu trouxe aqui hoje o primeiro dia da presença dos Estados Unidos na Assembleia Geral e os principais pontos, um resumo da fala do então presidente americano Joe Biden. E é claro que Zelensky, diante disso tudo, ele vai se encontrar também com Donald Trump e com Kamala Harris, ambos candidatos à Casa Branca, e que vão também estar presentes na Assembleia Geral das Nações Unidas. E tanto Donald Trump quanto Kamala Harris têm grandes interesses em se reunir com Zelensky e discutir o plano de vitória do presidente ucraniano. Então a fala de Joe Biden nesse primeiro momento, esse primeiro contato com as nações de todo o mundo, disse que essa invasão em larga escala pela Rússia lá na Ucrânia, de fato essas intenções, os objetivos falharam gravemente. Ele pediu às Nações Unidas que continuasse apoiando Kiev em sua luta contra o que ele diz invasor, até obter a sua vitória plena dentro do seu próprio território. Que segundo Joe Biden, ele disse que a guerra de Putin falhou em seu objetivo principal e ele se propôs a destruir de fato a Ucrânia, mas a Ucrânia ainda é livre. Ele destacou que todo um aparato de resistência da Ucrânia está em pleno funcionamento e se Putin não alcançou a vitória, certamente foi por conta dessa resiliência viva dos ucranianos. E Zelensky, ele já vem tratando sobre essa questão da guerra com os Estados Unidos para afrouxar algumas decisões interessantes, como a liberação de armas de longo alcance para atacar o interior da Rússia. Mas não é tão fácil assim. Por isso que Zelensky ele construiu um plano de vitória, ou que seria também conhecido como um lobby, para tentar influenciar a decisão de Joe Biden, forçar o presidente americano e também as suas lideranças, seus assessores, a afrouxar essa medida e liberar de vez esses equipamentos para a Ucrânia atacar o interior da própria Rússia, que assola o território da Ucrânia. E o assessor direto, o chefe de gabinete de Zelensky, vazou algumas informações dizendo que parte desse plano de vitória ela está relacionada em dois fatores principais, como entrar para a OTAN e solicitar e conseguir permissão para atacar o interior da Rússia com as armas americanas, com as armas dos Estados Unidos. Então, esses foram dois principais elementos que Andriy Yermak ele vazou para a mídia americana nos últimos dias com a presença desse alto escalão ucraniano nos Estados Unidos. E Zelensky também disse que dezenas e milhares de vidas vão ser perdidas a partir desse momento em que
o Joe Biden não permitir afrouxar essas restrições. Isso, sem dúvida, é mais uma narrativa de Zelensky que joga o seu problema, joga esse problema, essa bomba no colo de Joe Biden, que vai ficar ali ainda mais acuado, vai sofrer diversas pressões de todos os lados para tentar afrouxar essa restrição. E se isso de fato ser consumado e ele permitir que as armas sejam utilizadas contra a própria Rússia, o que Zelensky pode fazer com isso? Atacar Moscou? Não sabemos. Atacar um ponto estratégico em uma cidade importante da Rússia? Pode ser que sim. Ou alguns depósitos de munições mais distantes da fronteira da Ucrânia e que são utilizados como postos de abastecimento do exército russo? Pode ser também. É um risco que os Estados Unidos podem tomar, porque poderia virar essa mesa e Putin atacar de forma não convencional, ou seja, nuclearmente a Ucrânia, ou até mesmo escalar para dentro da Europa e assim atingir a OTAN. É algo a ser pensado, bem trabalhado e que a Ucrânia, Zelensky, vem fazendo esse lobby para afrouxar essas restrições. E sobre a guerra lá em Gaza, a guerra lá no Oriente Médio, Joe Biden também colocou esses pontos de discussão em sua abertura na Assembleia Geral das Nações Unidas. E como ele vem fazendo há meses sobre esse tema, ele enfatizou a necessidade, sem dúvida, de Israel e o Hamas assinarem integralmente, como se fosse um acordo, um armistício entre as partes, buscando, sem dúvida, aliviar essas tensões na região e pôr um fim nesses reféns que o Hamas, que começou todo esse conflito, está ainda de posse em suas mãos e que dura ali quase um ano, que agora, em 7 de outubro, no próximo mês aqui, vai completar um ano dessa terrível tragédia, desse terrível atentado responsabilizado ali por o Hamas. E o discurso de Biden também ocorreu em meio a esse grande atrito, esse aumento das escaladas entre Israel e o Hezbollah na região do Líbano, onde Israel já atingiu o coração do comando do braço armado militar e político do Hezbollah, matando diversos outros comandantes importantes da região sul do Hezbollah, enfraquecendo, sem dúvida, a nível de alto escalão do grupo armado, do grupo terrorista fundado em 1985. Então, é uma nova urgência dessas preocupações de Joe Biden em relação a esta questão de Gaza e do Hezbollah, que já dura há um bom tempo, mas os Estados Unidos, o que é importante, vem mantendo o seu quadro de armamentos para dentro, essa transferência de armamentos para dentro de Israel, realizar os seus ataques de saturação e também de prevenção contra principalmente redutos de lançamentos, postos de comandos do Hezbollah nas regiões mais próximas de Israel. O que isso tem facilitado a paz, a pacificação em umas áreas muito importantes onde há grandes concentrações de moradores israelenses. Biden também dedicou o seu tempo nessa discussão na ONU em relação à inteligência artificial que muitos estão utilizando, principalmente os democratas, para tentar impor limites, restrições nas falas e também no uso das redes sociais, como se fossem o quê? Censuradores, de forma a discutir um plano para tentar trazer na mesa de debate legislativa, dizendo que a inteligência artificial vai manipular as redes sociais de forma autônoma e as redes sociais não ficarão mais seguras. Então Biden, ele alertou sobre os riscos que vêm com a inteligência artificial, ao mesmo tempo em que enfatizou os benefícios potenciais dela, declarando que a forma como os líderes lidam com isso nos próximos anos vai testar de fato a liderança, tanto global, principalmente também a liderança dos Estados Unidos. E Biden abordou a questão da retirada também do Afeganistão, que foi um dos piores momentos da sua administração, onde 13 soldados americanos foram mortos num ataque no aeroporto de Cabul, no momento da retirada das tropas. É claro que passaram mais de um ano, mais de 2 anos, desde que esse momento aconteceu, só que de fato é interessante tratarmos aqui como esse assunto
porque ele está em uma campanha junto com Harris para tomar novamente o posse da Casa Branca. E os republicanos vêm batendo nessa tecla porque foi, sem dúvida, uma das maiores falhas da administração de Joe Biden e dos Estados Unidos, que abandonaram o Afeganistão, que foi tomado pelo Talibã. E agora que pode acontecer nos próximos anos ou nos próximos meses e no Iraque, segundo o que o próprio Joe Biden anunciou recentemente, que já está planejando, a partir de um conjunto de soluções com o governo iraquiano, em tirar totalmente as tropas americanas do Iraque, sendo que o ISIS já vem conquistando algumas áreas nas periferias principais, das cidades principais do Iraque, e isso liga um alerta do que pode acontecer de fato com o Iraque, o que aconteceu no Afeganistão. E Joe Biden tratou esse tema da retirada das tropas no Afeganistão como o seu maior troféu, dizendo que diversos outros presidentes tentaram retirar as tropas, tentaram mexer nesse tema, mas não conseguiram. Foi ele que, de fato, colocou a mão na massa e teve uma decisão difícil, mas uma decisão certa, segundo Joe Biden, e assim retirou as tropas do Afeganistão, mas Cabul caiu para as mãos dos terroristas. Então esse foi um resumo geral das falas de Joe Biden em seu primeiro contato com a Assembleia Geral das Nações Unidas e também com os chefes de estados, que provavelmente devem ali ocorrer diversas outras reuniões, interlocução com o Joe Biden, chefes de estados, de forma bilateral, para tratar sobre temas importantes também para os Estados Unidos e para essas nações que vão conversar mais profundamente, principalmente Zelensky, com Joe Biden. Espero que tenham gostado dessa análise. Não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir e compartilhar o vídeo para não perder nenhum conteúdo. Obrigado pela sua presença e nos vemos no próximo vídeo aqui no canal.